Fala, meus holders favoritos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius, seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 erros ao investir em fundos imobiliários que os iniciantes cometem ou que talvez você esteja cometendo e que eu também já cometi aí nessa minha trajetória como investidor, tá? Já pedi para você comentar se você já cometeu algum desses erros ou se você algum outro erro que você acha que também tinha que estar aqui na apresentação e não está. Pedi para você deixar aquele like maroto e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, tá bom? Então, bom, primeiro erro de todos, né? Acho que esse aqui foi até tema polêmico aí, né? É usar os fundos imobiliários como reserva de emergência. Na verdade, você não usa renda variável como reserva de emergência. Eu já vi pessoas falando que usa até Itaúsa como reserva de emergência. Gente, isso é um absurdo. Você pega você coloca lá a sua reserva de emergência de 6 meses, que é, teoricamente seria os seus custos de 6 meses, né? Seus custos básicos, essenciais, durante 6 meses, 1 ano ou 3 meses, e coloca em renda variável, seja através de fundo imobiliário, ou seja através de ações, e você pega o mercado em baixa, né? Então imagina o cara que tinha renda variável, o cara que tinha reserva de emergência na bolsa 115 mil pontos, quando ela caiu para 63, esse cara deve ter ficado maluco, porque ele corria risco de perder o emprego se ele fosse um CLT, uma vez que, né, um cenário de incerteza, economia em baixa, as empresas muitas mandaram embora, e o cara, na hora que fosse precisar usar reserva de emergência, ia pegar ela totalmente defasada, né? Então, reserva de emergência é renda fixa. Ponto. Reserva de emergência tem que ter liquidez. Reserva de emergência não tem que ter rentabilidade, né? As pessoas querem, qual que é a melhor reserva de emergência? Eu vou colocar aqui, vai pagar um CDB de 200%. Reserva de emergência é liquidez e ponto, né? Liquidez e segurança, principalmente. Né? Se tiver rentabilidade, ok, melhor ainda, né? Pô, coloca aí num fundo DI, um fundo de renda fixa, sei lá, no tesouro mesmo. O que eu faço? Eu particularmente tenho minha reserva de emergência de 1 ano, né? Eu tenho 12 meses de reserva de emergência. E eu fracionei em 2 momentos. Como eu tenho conta numa cooperativa, essa conta é como se fosse o Nubank, né? Que ela rende 100% do CDI, mas ela tem liquidez imediata, né? Como se fosse uma poupança, só com a diferença que 100% CDI. Eu não tô, tá lá, tem 6 meses lá, se precisar, e já precisei estou usando muito a minha reserva de emergência, né? Nesse momento, particularmente, problemas pessoais, estou usando bastante a minha reserva de emergência, que é feita para isso mesmo, né? Para emergências. E tenho uma parte e um fundo de renda fixa, que a liquidez é D+1, né? Tem uma rentabilidadezinha razoável lá, ok, deixo lá. Se precisar, não é possível que eu precise da reserva de uma vez, de 1 ano, né? Então, se precisar, quando estiver acabando essa do banco, eu vou lá e começo a utilizar essa da renda fixa e depois eu vou repondo, né? Então, eu acho que esse é um erro, assim, não cometa esse erro porque ele é gravíssimo e você vai se arrepender lindamente. O segundo é escolher um fundo apenas por um indicador, né? O indicador preferido aí da galera é o Dividend Yield, né? Podemos citar o caso mais famoso aqui, o do XP Macaé, que é um prédio em Macaé, né? Que é o The Corporate, se eu não me engano. Ele é alugado para a Petrobras, que não vai renovar o contrato. E aí quando você olha a liquidez do XP Macaé, é curioso que ele é um dos fundos imobiliários mais negociados, né? Tanto compra quanto venda. Por quê? Como a cotação está caindo e o dividend yield é com base dos rendimentos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelo preço, né, da cota, o dividend yield está lá na lua. E o novato entra lá, nem novato, tem muita gente, macaco velho investindo que faz isso, né? Vai lá e compra as cotas do fundo, olhando simplesmente o dividend yield, olhando simplesmente um indicador, né? E aí você vai cometer uma grande cagada, né? Uma grande cagada. Você vai acabar vendendo no pânico, porque não vai parar de cair, porque o mercado vai bater no fundo. Quanto mais próximo estiver chegando da Petrobras sair do prédio, né, e parar de ter aquele rendimento mensal, e vai ser muito difícil o fundo conseguir alocar outro inquilino, né, um prédio bonito até, mas como você vai achar uma outra empresa para uma grande cagada, né, uma grande cagada. Você vai usinas, né, é diferente, né, é capital do Rio de Janeiro, então é bem complicado. E as pessoas simplesmente vão entrando, vão comprando mais cotas, achando que o yield está muito bom, está entregando muito, e porque olhou apenas um indicador. Então toma muito cuidado em olhar. E eu estou falando do yield, mas pode ser qualquer outro indicador, pode ser o PVP. Aí os caras pegam lá um preço por valor patrimonial de um FII, por exemplo, de 0,70. Nossa, está muito barato. Desconfia também. Né? Se está muito barato, se está muito abaixo do valor patrimonial, você também tem que desconfiar, alguma coisa está acontecendo, né?
Então, toma muito cuidado, provavelmente novato, né, os iniciantes, a ir através de fundo imobiliário por apenas um indicador. A análise de fundo imobiliário é um conjunto de fatores, você vai ter que olhar desde a gestão, a indicadores mesmo de financeiros, né, do fundo, ver se é um fundo que tem um fundo saudável, se é um fundo multi, se ele for mono, qual que é a qualidade do imóvel, qual que é o tempo de contrato, quem são os inquilinos. Então, tem um monte de coisa que você tem que analisar, não é simplesmente olhar o yield, tá? Esse aqui também é básico, né, comprar um fundo imobiliário sem entender minimamente a sua operação. Então, tá saindo alguns fundos imobiliários diferentes, até do agronegócio, por exemplo, e a pessoa já chega comprando. Nem faz ideia do como que é a operação daquele fundo imobiliário. Então, por exemplo, eu não acho interessante para quem está começando entrar em IPO de fundo imobiliário. Não faz o menor sentido. Você está aprendendo ainda. Como que você vai entrar em IPO que você nem conhece a gestão, você não sabe como que vai performar aquele fundo imobiliário, né? Então, eu já não gosto muito de IPO em ações. Em fundo imobiliário, então, o que eu canso de dizer, né? Fundo imobiliário para mim tem que me dar 3 coisas: segurança, diversificação e renda passiva mensal. Me dando essas 3 coisas, vale meu estudo, né? Vale eu perder meu tempo ali estudando ele. Então, um fundo imobiliário que está começando agora, ele perde um pouquinho do primeiro item, que é a segurança. Que segurança você tem? Que aquele fundo imobiliário vai performar bem, que a gestão é boa, que é um case realmente interessante, né? Então, dá um tempinho, espera maturar, não precisa ter pressa de sair entrando em IPO, de sair comprando. É a mesma coisa você comprar um fundo imobiliário de desenvolvimento. Desenvolvimento para iniciante não faz o menor sentido. O cara nem sabe, porque tem um indicador chamado RMG, né, que é renda mínima garantida, que durante um tempo ele paga um alto yield, né, ele paga um alto dividendo, e depois, passando esse RMG, o dividendo volta ao normal, e aí o preço da cotação também cai, e você vai vendendo o desespero, que você não vai entender que aquele fundo de desenvolvimento tem essa particularidade. Então, vai no arroz com feijão. Fundo imobiliário para iniciante é arroz com feijão, é multi, com uma boa gestão, né? Não é fechar o olho para preço, também não acho que seja isso, mas se você não tem muita experiência, cara, vai comprando uma cotinha, 2 cotinhas, no longo prazo não vai fazer tanta diferença assim, né? Agora, se você for entrar pesado, né, colocar um dinheiro alto, aí você vai ter que aprender mesmo a entrar num fundo que esteja aí com um valor razoavelmente para você, talvez não perder, né, não perder em rentabilidade aí em curto e médio prazo, apesar que eu acho que também não tem tanto desespero assim. Eu particularmente não fico muito focado em preço de fundo imobiliário. Eu gosto mais de olhar esses 3 critérios, né? Segurança, diversificação e renda passiva mensal. Bom, e aqui o último, né, é decisão apenas pela performance do fundo imobiliário. Então, você pode ter, da mesma forma que existem empresas, você pode ter fundos imobiliários que eles passam por alguns períodos não recorrentes, né? Uma nova emissão, uma nova alocação, e aí a performance do fundo imobiliário naquele curto prazo vai ser uma baita performance. E aí você, novato, vai se empolgar também olhando pela performance do yield, né? Aquela curva de dividend yield crescendo, mas você tem que entender o que leva aquela curva de crescimento do dividend yield, né? Então, performance é um dos indicadores que você tem que olhar, mas não é o único indicador que você tem que olhar. Vou olhar se o fundo imobiliário, vou olhar se esse fundo está batendo o benchmark dele, que no caso é o IFIX, né? Aí você fica com aquela tara de só olhar fundo imobiliário que está batendo o benchmark, que está batendo o IFIX, e acaba pegando num curto prazo um fundo imobiliário que está batendo, mas e no longo prazo, né? E num período maior. Então, por isso que é tomar muito cuidado iniciante a comprar um fundo imobiliário apenas com base na performance dele ali de curto e médio prazo, né? Precisa olhar um histórico um pouco maior, até por conta disso não faz sentido você sair entrando em IPO ou com um fundo imobiliário que tem menos de 1 ano de mercado, né? Precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, estudar um pouco mais, né? Então tem alguns fundos imobiliários aqui, nesse momento, que estão performando muito bem, um exemplo é o HTCR, mas ele é um fundo que ele tem um certo risco ali, né? Ele é um high yield, high risk, né? Então quanto maior o dividend yield, maior o risco. Né? Então você tem que entender bem, principalmente esses fundos imobiliários aí de desenvolvimento e de papel, né? Que tem os recebíveis imobiliários. Entender lá qual que é o rating, onde que estão esses empreendimentos, né? Qual que é o risco, se é para pessoa física, se é para pessoa jurídica, esses empreendimentos. Então, um pouquinho de análise que você tem que ter. Se você olhar só performance,
se você olhar só a performance, você vai acabar ignorando outros indicadores que são tão importantes quanto, tá? Então nesse vídeo é isso, novamente pedir o seu like esperto, comentar aí você cometeu, você concorda com esses erros ou algum outro erro que você acha que deveria estar aqui e não está voltado a fundos imobiliários. Pedir para você se inscrever no canal e a chamada aqui para os meus 2 cursos que estão com 30% de desconto pela Hotmart, né, que é a Black November. Coloca o cupom lá, Black November 30, e você vai ter 30% de desconto nos 2 cursos, tá? Então se você comprar os 2, por exemplo, você vai ter 60% de desconto no acumulado aí na compra dos 2 cursos. Tenho certeza que você vai gostar bastante, porque o material e o conteúdo é muito bom. Fico por aqui, um forte abraço, muita saúde para você e para sua família.